Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para falar sobre Policarpo de Esmirna. Já tem um tempo que eu não faço vídeos aí e hoje nós vamos estar falando aí de mais um dos pais das igrejas aí. Antes de nós iniciarmos, gostaria de pedir a vocês, pessoal, deixa o like nesse vídeo aí, curta, compartilhe para dar engajamento e para nos ajudar a divulgar este material. E se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades, tá certo? Vamos falar um pouco aqui da vida de Policarpo, né? E vamos ver os escritos de Policarpo. O que que Policarpo ele citou a respeito da Bíblia, né? Se realmente as citações de Policarpo elas constituem uma escritura sagrada, por si só elas compõem uma Bíblia por inteiro, né? Os outros pais da igreja, como Clemente, eu comecei a introdução nas epístolas de Clemente, ou seja, a primeira Clemente, a epístola de Matetes a Diogneto, né, que é considerado como segunda Clemente. Nós vimos ali todas as peculiaridades a respeito dessas epístolas e vemos também que elas não compõem a Bíblia. Será que nas epístolas de Policarpo, nos escritos de Policarpo, será que compõem, né, a Bíblia? É isso que nós vamos ver. Ele ali é de cerca de 65 ali, período ali pode ser de 65 a 100 ou de 100 a 155, tá? A epístola de Policarpo ela costuma ser uma espécie de prefácio de Inácio, por razões que serão óbvias para o leitor. Ele nasceu mais tarde e viveu até um período muito posterior. Parece ter sido amigos desde os dias de sua pupila com João, ou seja, Policarpo e Inácio eram amigos ali nos dias de João, né? E não há nada improvável na conjectura de Usher, que é um estudioso, que ele era o anjo da igreja de Esmirna, né, a quem o mestre disse: "Se fiel até a morte, eu te darei uma coroa da vida." Então, ou seja, segundo a tradição, ele é considerado como o anjo de Esmirna, tá? Aquele anjo lá que era mencionado lá na questão da igreja, lá do Apocalipse, né, que muitos pegam e falando que é o pastor e etc. Então, muitos colocam dessa forma aí, né, conforme a tradição. Seu discípulo Irineu nos dá um dos poucos retratos de um homem apostólico que pode ser encontrados na antiguidade em algumas frases que são uma imagem. Eu poderia descrever o próprio lugar em que o abençoado Policarpo sentava e ensinava, sua saída e entrada, todo o teor de sua vida, sua aparência pessoal, como ele falaria das conversas que teve com João e com outros que viram o Senhor. Como ele fez menção de suas palavras e de tudo que ele ouviu deles a respeito do Senhor, assim ele inconscientemente atormenta nossa curiosidade reverente, infelizmente, né? Que tais conversas não foram escritas para o nosso aprendizado, tá? Então, algumas considerações aqui, conforme o autor Irineu, ele vai nos contar mais sobre ele, sua visita de Roma e sua repreensão a Marcião, e as anedotas incidentais, né? Todas instrutivas. A expressão que ele aplicou a Marcião é encontrada nessa epístola. Outros fatos de interesse encontram-se no martírio que segue nessas páginas. A maioria dos escritos dos pais das igrejas, alguns pelo menos, né, nos quais eu tive acesso e tenho lido, eu tenho visto que existem os relatos do martírio desses pais das igrejas, tá? Então aí alguns acreditam que o relato desses martírios foram escritos posteriormente acrescentados por outras pessoas, né, outros escritores e copistas aí para dar uma certa notoriedade, né, a como que foi a morte de cada um desses pais das igrejas. Outros fatos interessantes quanto Martírio é sua morte em extrema velhice sob o primeiro dos Atoninos foi datada de várias maneiras, mas podemos aceitar a data que demos como tornada provável pela questão pascual, né, que ele tão amorosamente resolveu com Aniceto, bispo de Roma. A Epístola aos Filipenses é a mais interessante por denotar o estado daquela amada igreja, primogênita das igrejas europeias e tão requerida por Paulo. Abunda em sabedoria prática e é rica em escrituras e alusões bíblicas, reflete o espírito de João, tanto em seus traços de cordeiro como Aquilino. Ele é tão amoroso quanto o próprio discípulo amado quando fala de Cristo e de sua igreja, mas o filho do trovão ecoa em suas repreensões de corrupções, ameaças na fé e na moral, tá? Então aí no caso algumas considerações.
A autenticidade da seguinte epístola não pode ser questionada por motivos justos, é abundantemente estabelecido pelo testemunho externo e também apoiado pela evidência interna. Irineu, né? Nós temos aqui a referência aqui da questão de Irineu, tá? Existe uma epístola de Policarpo, escrita aos Filipenses, muito satisfatória, da qual aqueles que desejam fazê-lo podem aprender o caráter de sua fé. Essa passagem é incorporada por Eusébio em sua História Eclesiástica. Em outro lugar, o mesmo escritor se refere à epístola diante de nós como uma produção indubitável de Policarpo, tá? Outros testemunhos antigos poderiam ser facilmente acrescentados, mas são supérfluos, pois há uma concessão geral entre os estudiosos de hoje em que temos nessa carta uma produção autêntica do renomado bispo de Esmirna, tá? Da vida de Policarpo, pouco se sabe, mas esse pouco é muito interessante. Irineu foi seu discípulo e nos diz que Policarpo foi instruído pelos apóstolos e foi posto em contato com muitos que tinham visto Cristo, tá? As referências estão sempre aqui. Há também um relato muito gráfico dado de Policarpo por Irineu em sua epístola a Florinus, o qual o leitor se refere, tá? Que foi preservada ali por Eusébio. A epístola de nós não é perfeita em nenhum dos manuscritos gregos que o contém, mas os capítulos que faltam no grego estão contidos em uma antiga versão latina. Embora não haja fundamento para supor, como alguns fizeram, que toda epístola é espúria, parece haver força considerável nos argumentos pelos quais muitos outros procuraram provar, né, no capítulo ali 13, ser uma interpolação. Então, alguns trechos dessa epístola não estão completos, né, são fragmentados, e tem aí uma epístola em latim que traz aí essas lacunas, né, que não existem aí no texto grego. Aí alguns contestam, né, a autenticidade desses escritos, se referindo como da autoria de Policarpo, justamente por causa dessas lacunas que existem. A data da epístola não pode ser satisfatoriamente determinada e depende da conclusão a que chegamos sobre alguns pontos muito difíceis e obscuros relacionados com o relato do martírio de Policarpo que chegou até nós. É o que eu disse, a questão dos martírios, né, da morte dos pais das igrejas aí. Aí vamos lá para algumas peculiaridades aqui da epístola que eu encontrei e eu quero estar compartilhando com vocês aqui algumas citações feitas aí por Policarpo, tá? Olha só o que ele vai dizer. Jesus Cristo, que por nossos pecados padeceu até a morte, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, soltas as ligaduras da sepultura. Então parece que ele estava preso lá, né? Aí vai continuar aqui, ó. E o trono à sua direita, e ele todas as coisas no céu e na terra estão sujeitas. A ele todo espírito serve. Ele vem como o juiz dos vivos e dos mortos. Aí outra citação ele fala: mas aquele que o ressuscitou dentre os mortos ressuscitará também a nós se fizermos a sua vontade e andar em seus mandamentos. Bem-aventurados os pobres e perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então tá vendo que tem algumas citações, né, da questão. Tem outras aqui, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Também tem aqui também essa mesma citação. É uma citação até conhecida nos dias de hoje. Não retribuam mal por mal ou injúria por injúria, que é outra citação que também que é colocada também aí, tá? Então tem várias citações aqui também no início. Outras aqui, ó, podemos chegar à sabedoria do abençoado e glorificado Paulo. Ele, quando entre vocês, ensinou com precisão e firmeza a palavra da verdade na presença daqueles que estavam então vivos. Olha só o que ele diz a respeito de Paulo. Sobre Paulo tem vários vídeos aí, tá? Se Paulo é apóstolo, se os escritos de Paulo estão em concordância com as demais escrituras, se os apóstolos o consideravam como irmão e os seus escritos como escrituras, vocês podem pesquisar os vídeos de Paulo aí. Espinho na carne de Paulo, tem muita coisa sobre Paulo aqui no meu canal. Vocês podem estar indo aí para vocês pesquisarem. Aí vai continuar aqui, ó. Pois aquele que tem amor está longe de todo pecado. Olha o que ele vai dizer. Aquele que tem amor está longe de todo o pecado. Então, ou seja, para os crentes aí, né, que gostam de dizer, né, que são santos e etc e tal, ou seja, muitos aí que não amam, ou seja, se você não ama, você tá ali grudadinho com o pecado, tá? Isso aí conforme as próprias palavras de Policarpo. Mas o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Ensine suas esposas a andar na fé que lhes foi dada, em amor e pureza, amando eternamente seus próprios maridos em toda a verdade, e amando todos igualmente em toda a castidade. Educar seus filhos no conhecimento e temor de Deus, ensina as viúvas a serem discretas,
quanto à fé no Senhor. Então, ou seja, esse texto aqui é um texto de Timóteo, tá? Você vê que ele está citando um texto lá de Timóteo, texto que Paulo também citou. Deus não se deixa escarnecer. Esse texto também é um texto lá de Provérbios, né? Se não me engano, citado em Pedro. E aqui ele traz esse texto também. Ele fala assim: ó, os diáconos devem ser irrepreensíveis diante da sua justiça, como servos de Deus e de Cristo, e não dos homens. Eles não devem ser caluniadores, de língua dobre, ou amantes ao dinheiro. Então, ou seja, são citações também de Timóteo, tá? Então, ou seja, por enquanto aqui tem escritos de Timóteo aqui. Tem alguns escritos ali de Jesus, ali de Mateus 7, né, que é não julgueis para não sejais julgados, não ressuscitará dentre os mortos e que se vivermos dignamente dele também reinaremos juntamente com ele. Essa citação aqui também é uma citação de Paulo, se não me engano é Romanos, né? Quando ele fala de Romanos, ele está citando Romanos ou Gálatas, se eu não me engano. Toda concupiscência luta contra o espírito, e nem fornicadores, nem efeminados, nem abusadores de si mesmos, ou seja, também outra citação de Timóteo lá. É necessário abster-se de todas essas coisas, submetendo-se aos presbíteros e diáconos como a Deus e Cristo. Você veja aí que é outra citação aí de Timóteo. Aí no capítulo aqui 6, ele fala assim: os presbíteros sejam compassivos e misericordiosos para com todos, trazendo de volta os errantes, visitando todos os enfermos e não descuidando da viúva, do órfão, do pobre, mas sempre cuidando do que é conveniente aos olhos de Deus e do homem, abstendo-se de toda ira, respeite pessoas de julgamento injusto, mantendo-se longe de toda avareza, não acreditando, então, ou seja, aí vem a seguinte questão, né, pessoal? Se é realmente os pais das igrejas citando os escritos ou se são, no caso, os escritos que estão sendo colocados dentro da Bíblia são citações dos pais das igrejas, né? Porque tem isso também, que os copistas podem ter se utilizado de citações dos pais das igrejas para introduzir dentro da Bíblia. E aí, ou seja, como muitas pessoas hoje não pesquisam mais a fundo a respeito desse tema, hoje as pessoas estão achando que tudo isso veio de material inspirado, onde na verdade foi apenas copiado das ideias dos pais das igrejas, né? Então fica aí essa questão: veio dos pais das igrejas ou será que os pais das igrejas que retiraram da Bíblia, né? Porque é muita coincidência os escritos estarem praticamente idênticos, né, com as falas aí dos pais das igrejas. Todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, cada um deve dar conta, sirvamo-lo, pois o temor e com toda reverência. Esse texto aqui também é um texto citado por Paulo, tá? Se eu não me engano, 1 Coríntios, que ele fala que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Aí vai falar assim, ó, pois quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne é anticristo, essa citação de 1 João, né? Deixando a vaidade de muitos e as suas falsas doutrinas, volte à palavra que nos foi transferida desde o princípio, vigiando em oração e perseverando no jejum, aplicando em nossas súplicas ao Deus em tudo vê, e nos deixe cair em tentação. Então aqui, se eu não me engano, é a epístola de Pedro. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Citação ali, no caso de Jesus, ou propriamente tiraram de Policarpo, colocaram, fizeram atribuir a Jesus, né? Que levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, o qual não cometeu pecado, nem se achou dolo em sua boca, tá? Então essa é uma outra citação também de Paulo, não me lembro o texto agora, mas também é uma citação aí de Paulo. Aí tem alguns personagens, né, ó, Inácio, Sósimo e Rufo, tem Paulo aí também, que são citados aqui nos escritos. Quem quiser adquirir o material, tá, pessoal? Vocês podem entrar em contato comigo, os meus contatos estão sempre nas descrições do vídeo. Vocês podem adquirir os materiais que são passados, transmitidos aqui nos vídeos, tá? Siga o exemplo do Senhor, sendo firmes e imutáveis na fé, amando a fraternidade, sendo unidos uns aos outros, unidos na verdade. Aí já é também citações dos apóstolos aí, né? Falando para imitar o Senhor. O Senhor não pode ser blasfemado através de você, mas é daquele porque o nome do Senhor é blasfemado. Ensine, portanto, a sobriedade a todos. Essa citação aí, no caso de Números, né, que fala da questão daquele que blasfema o nome do Senhor, né? Levítico e Números, que trata muito dessas questões aí religiosas. Abster-se de toda forma de mal, pois se um homem não pode governar a si mesmo em tais assuntos, como poderá impô-los aos outros? Se um homem não guardar da avareza, será contaminado pela idolatria e será julgado como um dos gentios, tá? Então, ou seja, que fala de domínio próprio. Ele está citando aqui nessa parte de seus escritos. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Esse é um texto que todo mundo conhece, que é um texto citado lá de Provérbios, tá?
repetido por Paulo em Romanos, se eu não me engano, Romanos capítulo 12, ele repete isso. Orai também pelos reis e potestades e príncipes e pelos que vos perseguem e odeiam, pelos inimigos da cruz, para que o vosso fruto seja manifesto a todos e sejais perfeitos nele. Então aqui também fala para orar pelos inimigos. Ele fala a respeito disso, tá? Vai falar. E tem mais textos aqui para baixo, olha só para você ver. O seguinte aviso aí, tem aqui algumas introduções. A introdutória Epístola do Martírio Policarpo. Aqui já é o martírio, tá, pessoal? O martírio, que a evidência interna vai longe para estabelecer o crédito que Eusébio empresta esse espécime dos martirológicos. Certamente não o mais antigo, se aceitamos o de Inácio como genuíno, como encíclica de umas das 7 igrejas para outra das mesmas 7, como testemunho de sua agregação com outras na unidade da Igreja Santa e Católica. É testemunho muito interessante, não apenas de um artigo do credo, mas o significado original e a aceitação do mesmo. Mas que isso é evidência da força de Cristo aperfeiçoada na fraqueza humana e assim nos dá a garantia da graça igual dos nossos dias em todos os momentos de necessidade. Quando vejo nele, no entanto, o exemplo de um nobre exército de mártires, inclusive mulheres e crianças, sofreu naqueles dias pelo testemunho de Jesus e para transmitir o conhecimento do Evangelho a essas eras arrogantes dos nossos, confesso-me edificado pelo que li, principalmente porque me sinto humilhado e envergonhado ao comparecer o que um cristão costumava ser, como o cristão é nos nossos tempos mesmo em melhor estado. Aí, no caso aqui, fala da interpolação, né, que ela é difícil, uma interpolação nessa questão da epístola pode ser duvidado, quando comparamos com espécimes sem verniz em Eusébio, quando ao cheiro perfumado que vem do fogo, muitos tipos de madeira emitem o mesmo queimar, e além do calor oriental da coloração, não parece nada incrível na narrativa, se exceto a pomba, tá? Aí vai dar algumas explicações para corroborar para a autenticidade dos escritos aqui de Policarpo, tá? Se você quiser saber, você pode adquirir o material. A carta, ela seguinte, ela pretende ter sido escrita pela igreja de Esmirna, a igreja de Filomeno, né? E por meio dessa igreja, todo mundo cristão, a fim de dar um relato sucinto das circunstâncias que acompanharam o martírio de Policarpo. É o mais antigo de todos os mártires, né? E geralmente tem sido considerado o mais interessante e autêntico. Não poucos, no entanto, o consideram interpolado em várias passagens e alguns referem à data muito posterior a meados do século II, a que tem sido comumente atribuída. Não podemos dizer o quanto ela deve aos escritores, né? E que transcreveram sucessivamente. Grande parte dela foi absorvida por Eusébio em sua história eclesiástica. Então, Eusébio foi quem citou aí Policarpo, né? É instrutível observar que alguns dos fenômenos milagrosos mais surpreendentes registrados no texto, como é esta agora, não têm lugar na narrativa dada por aquele antigo historiador da igreja, ou seja, Eusébio. Muita discussão surgiu a respeito de vários detalhes contidos neste artigo, mas não entramos nessas disputas, temos como objetivo simplesmente apresentar ao leitor uma tradição mais fiel possível deste monumento muito interessante da antiguidade cristã. Aqui fala da epístola, né? E nós temos aqui a referência bibliográfica para a pesquisa de vocês aí. Então aqui nós vamos lá, epístola na encíclica da igreja de Esmirna sobre o martírio do Santo Policarpo. Aí vai falar o seguinte, ó, olha as partes aqui em vermelho aqui. Aí eu separo algumas partes interessantes, né? Pois é parte de um amor verdadeiro e bem fundamentado, não apenas desejar a salvação de si mesmo, mas também de todos os irmãos. O que os crentes têm feito no dia de hoje? Eles não têm falado aí que a salvação ela é algo individual, que a pessoa que tem que buscar a própria salvação? Mas olha só qual que era a ideia dos pais das igrejas naquela época. Olha só para você ver qual que era a ideia cristã. Que além do camarada buscar a salvação de si mesmo, ele também tinha que buscar a salvação dos outros irmãos. Hoje em dia está um irmão querendo comer o outro irmão, devorar o outro irmão. Aí é complicado, né? Então você veja que não tem nada aí comparado ao cristianismo da era primitiva com os dos dias de hoje, né? Não tem nenhuma familiaridade entre os dois tipos de cristianismo. Todos os martírios, então, foram abençoados e nobres que ocorreram de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui fala que todos os martírios foram feitos para a vontade de Deus. Veias e artérias internas foi aberta ainda pacientemente suportada, enquanto mesmo aqueles que estavam ao lado deles lamentavam e lamentavam. E tem alguns comentários aqui. Que o ouvido não ouviu, nem os olhos viram, nem subiram o coração do homem. Citação de Jeremias. Visto que já não eram homens, mas já haviam se tornado anjos.
aqueles que foram condenados às feras sofrendo terríveis torturas, sendo estendidos em camas cheias de pregos e submetidos a vários outros tipos de tormentos, para que, se fosse possível, o tirano pudesse, por suas torturas prolongadas, levam-nos a uma negação de Cristo. Então, aqui fala aqui a respeito dessa questão da tortura que acontecia antes de uma pessoa negar ali a pessoa de Jesus ali, conforme a fé daquelas pessoas na época. E hoje em dia você vê que tem pessoa fugindo por muito menos, né? Não elogiamos aqueles que se entregam ao sofrimento, visto que o evangelho não ensina a fazer. Olha o que vai dizer aqui, tá? Muitas pessoas acham que se entregar ao sofrimento aí, né? Tá cumprindo a vontade de Deus, que a pessoa tem que ficar sofrendo, que a pessoa tem que ficar ali vivendo uma certa vida ali de humildade, né? Então, por exemplo, aqui fala que, ó, não elogiamos aqueles que se entregam ao sofrimento, visto que o evangelho não ensina a fazê-lo. Então, palavras de quem? Do próprio Policarpo aí, tá? Do próprio Epístolo Martírio de Policarpo aí. Aí Policarpo é traído por um servo, e tem lá Policarpo é encontrado por seus perseguidores. Eu não vou ler tudo, tá, pessoal? Porque senão vai delongar muito esse vídeo. Policarpo é trazido para a cidade, fala sobre isso. Policarpo se recusa a injuriar Cristo. Fala de Policarpo confessando-se cristão. Nenhuma ameaça afeta Policarpo. Policarpo é condenado a ser queimado. Aí tem a pira funerária erguida, a oração de Policarpo, tá? Policarpo não é ferido pelo fogo. Policarpo é perfurado por um punhal. Aos cristãos é recusado o corpo de Policarpo. Aí tem lá o corpo de Policarpo é queimado. Louvor do mártir Policarpo. Essa epístola deve ser transmitida aos irmãos, a data do martírio e saudação, tá? Aí tem a referência bibliográfica para vocês. Então, quem quiser adquirir este material, está disponível, tá? Lembrando que esse material ele vem dessa obra aqui e eu traduzi ele para vocês aqui terem acesso a essa informação. Então, se você quer esse material e outros dos pais das igrejas, entre em contato comigo, adquira esse material e muitos outros. Você pode adquirir também os meus cursos para você estudar, aprender sobre teologia, aprender sobre inteligência emocional, aprender sobre questões bíblicas, né, como aplicar a Bíblia, como realmente entender a Bíblia. Curta aí o vídeo, pessoal. Curta o vídeo, comente, deixe nos comentários qual a sua opinião a respeito desse e de outros temas. Compartilha para outras pessoas terem acesso à informação e se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês, desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.